Olá pessoal, tudo bem? Essa semana o vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês uma data que é muito especial para mim. Me ajudou na trajetória a trilhar, a consolidar a opção por trabalhar com anestesiologia, né, na minha vida, na parte profissional, que foi o meu estágio curricular, que foi realizado no Ohio State University, né, na Universidade de Ohio, em 2006. Então esse ano completam 14 anos, justamente no mês de julho, por isso essa data especial com o hashtag TBT, e o quanto isso e outros personagens, foram importantes na consolidação e na opção por ser ou trabalhar com anestesiologia, essa paixão, que é o que eu amo fazer, o que eu acordo, eu sinto prazer em trabalhar todos os dias, e acaba por, coloquei até o pijama aqui em homenagem, relembrando, guardo com muito carinho esse pijama, essa ocasião que foi muito especial para mim. Então começa tudo. Eu sou formado na PUC, uma universidade particular, sou um filho da PUC. Eu me ingressei na PUC em 2002, vislumbrando trabalhar com animais marinhos, porque o meu primo ele fazia oceanografia no Rio Grande do Sul, e às vezes deparava com pinguins, resgatava junto com o Neneco, que trabalha com essa parte, de resgate de animais. E aí eu tive interesse, de trabalhar com isso, mas fui fazer veterinária no interior de Minas, e acabou que eu comecei a trilhar a partir dali, que eu não tenho essa parte de silvestre, que eu gostaria de morar em mar, morar na praia, adoro o mar, adoro mergulhar, eu vi até nas postagens em grupo de mergulho, é o que eu estou morrendo de vontade de sair para fazer. E comecei a trilhar meu caminho na parte de reprodução, de bovino, cultura, porque minha família tem fazenda. Acompanhava o grupo de reprodução na universidade, transferência de embrião em sequência, tanto que no quinto período eu já tinha lavagem em embrião confirmado, eu fazia já isso em projetos ou mesmo para treino. E aí foi quando meu irmão passou na veterinária também na PUC, e aí a gente mudou para Betim, objetivando que a gente eu pudesse aproveitar o máximo da universidade. Então, aí quando eu ingressei na PUC, quis estar no hospital fazendo estágio na parte de bovino, mas não tinha uma casuística de bovino, porque o hospital, dentro de uma grande cidade, a atividade bovina ela é mais periférica, mais nas fazendas. Então eu comecei a acompanhar a rotina de equino, que começou a ter nessa época na PUC. E aí o professor Jorge, que foi o culpado nessa vida, de me trilhar da parte de bovino. Eu agradeço, culpado na parte até de boa, porque me trouxe porque eu gosto, sinto paixão a vida inteira por fazer. E eu comecei a monitorar os cavalos, comecei a estagiar na parte de equino, na atividade de ambulatório, etc. Tinha os alunos que estavam mais para frente para formar, eu estava no quinto período. E aí ele comecei a monitorar os cavalos, ele começou a me instigar um monte de coisa na parte de pós-operatório, de cuidados do paciente. E aí quem estava monitorando e anestesiando os cavalos para ele era o Pezão, o Rafael Santiago, que estava formando. O Pezão foi o meu primeiro mentor aí, na parte de aluno, E eu comecei a monitorar os cavalos, eu nem tinha feito anestesia, ia começar no sexto período, anestesia junto à técnica, que era em conjunto. Então no início ficava ali monitorando, falando com o professor como que estava, e eu comecei a sentir o gostinho da anestesia. Vou usar uma frase da professora Denise, que foi minha orientadora de doutorado, da USP, Denise Fantoni, que a anestesia mesmo é o lado negro da força, Então quando a gente experimenta, muitas vezes você não consegue largar, e comigo foi isso. Então, cada dia que passava, eu me sentia mais à vontade, comecei a estudar, consegui um estágio no Hospital das Clínicas, também para essa área, e de forma que, quando eu formei na PUC, eu tive uma grande oportunidade, não tinha um professor de anestesia, a gente não tinha residente, nada, então quem anestesiava eram os alunos, junto com os professores, que estavam desempenhando a cirurgia com os alunos. Então, eu formei na PUC com mais de 127 anestesias como aluno, de equinos. Então, é uma casuística muito boa, que me ajudou no meu trilhar profissional para frente também. E aí, quando eu estava no oitavo para o nono período, eu quis fazer um estágio fora da PUC, eu só ficava na rotina da PUC, sempre anestesiando os animais, todos os animais. E aí eu quis ir para Botucatu, na Unesp Botucatu, por conta dos artistas ali do professor Francisco e também do professor Estélio. E o Jorge tinha contato com o professor Estélio, o professor Jorge. E aí eu fui para Botucatu em janeiro de 2006, que foi uma experiência fantástica. Botucatu com uma casuística, um hospital maior, bem maior do que eu estava acostumado, um hospital particular, uma casuística ótima, tinha residente na época, então já tem uma casuística e mais essa parte técnica. Eram 3 professores de anestesia, tinha o professor Estélio, o professor Francisco e o professor Antônio, pós-graduandos. Então, além dessa parte de rotina, também a parte de pesquisa, é muito forte em pesquisa Botucatu até hoje, sempre foi.
e além como a USP também e outras instituições. Então foi muito importante para mim e a partir dali eu saí, né, querendo fazer o meu estágio curricular fora do Brasil. Já tive essa ideia junto com o Gui era um residente que estava saindo de lá, o que hoje está tendo mapa no Ministério da Agricultura, e o Gui ele me instigou isso também, né, a gente conversando e tal, por que não? E aí tinha alguns desafios, né, vindo de uma universidade particular, quando eu cheguei no meu estágio, né, então começando o 9º período, e aí o estágio era no 10º curricular, a PUC só tinha um mês de estágio curricular na grade curricular dela naquele momento, né? Então, o problema de sair para fora do país, o custo era muito alto por conta, né, nosso, né? E para ficar um mês de estágio, então era valia a pena, valia, mas era menos, né? Então, o interesse de aumentar isso. E tinha uma opção, né? Conversando com todas as instâncias institucionais, era de mudar o cronograma do 10º período. Isso foi um esforço enorme, porque eu tinha que mudar, a disciplina ela acontecia, né, tendo um mês e pouco de aula, um mês de estágio e voltava para finalizar, e eu para mudar de forma que teria, né, a gente pode usar as férias como estágio, porque você tá matriculada na disciplina no início, né, das férias, então usaria as férias mais 2 semanas de aula que teriam, que eu poderia matar, que não teria, né, faltar, que eu não teria sido reprovado, e logo em sequência eu ficaria um mês do estágio, de forma que juntando todos os prazos dariam 4 meses, né? Então fiz essa proposta, só que precisava da assinatura de 100% dos alunos que iriam cursar, e aí as pessoas elas só olham muitas vezes o umbigo, tem um pouco de individualidade, né? A pessoa, eu só assino se eu conseguir formar e se você conseguir que tal disciplina seja viável, enfim, foi muito difícil, mas acabou dando certo, foi o primeiro grande desafio, né? Além desse teve o estágio, né? Aonde fazer o estágio. Então, a Universidade, a PUC, não tinha nenhum convênio, não tinha nenhuma pessoa que conhecia professores, né, da área de anestesiologia fora do Brasil. E aí eu acabei olhando quem eram meus ídolos, né, quem profissionais, pessoas que eu admirava ou lia trabalhos, livros nessa área. E o primeiro deles, que é o que eu mais admirava, o William Muir, que dispensa comentários como profissional, né, em todos os livros, artigos, tem a citação do William Muir, né, que foi uma contribuição enorme na anestesiologia até hoje, né. E aí eu digitei no Google onde ele estava, descobri que ele estava na Universidade de Ohio, né? Então começou ali no Google, né, procurando onde estaria o William Muir, e aí eu vi quem que era o responsável do setor, né, que era o Richard Berdinasky, né, que inclusive era o diretor do hospital naquele momento. E por sorte até uma amiga do Gui, do estágio, né, lá de Botucatu, estava fazendo residência lá. Então eu acabei no início não sabendo, né? Mandei primeiro o pedido de convite, quando foi aceito eu até entrei em contato com ela para me ajudar na questão de onde ficar, né? Mas quando eu mandei um e-mail, então só contando quem eu era, né, qual que era a minha trajetória acadêmica e o que eu gostaria, por que eu queria ir lá para os Estados Unidos, né, fazer um estágio em Ohio, um e-mail direto para ele. E para minha grande surpresa eu fui aceito, né? Não só aceito, como eu não tive que pagar as taxas, né, que nos Estados Unidos você tem que pagar a taxa para fazer o estágio. E aí eu já fui. Foi a maior surpresa na minha, né, assim, de ter sido aceito. Em menos de uma semana eu recebi um e-mail da confirmação, né, só tendo que pagar meus custos de ida, custo de seguro, porque até então a instituição, né, não tinha ninguém, né, que tinha feito isso e não custeava o seguro do aluno para fora do Brasil. Então, esses 2 desafios completados tinham visto, né, então o visto estava muito difícil na época, tinha mais de 3 meses de espera, então eu marquei no final de março, no início de abril, só tinha para 12 de julho, e eu pedi o estágio no início de julho, então eu comprei a passagem para uma semana depois, né? Então dia 12, a minha passagem era para o dia 19 de julho, mais ou menos, eu acho que era uma terça, não lembro certinho as datas, as épocas da semana, mas eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, saí no dia 19 e voltei no dia 20, e aí eu fui para São Paulo, assim, arriscando, né, para fazer entrevista e conseguir ser aprovado para o visto e ao mesmo tempo buscar ele com uma semana para ir para os Estados Unidos, né? Mas acabou dando tudo certo, foi vários percalços, mas deu isso também super certo, né? Então tudo isso arrendado, foi questão financeira também, né, um pouco de esforço da minha família, né, que meu pai tinha falecido há um tempo, mas de conseguir dar subsídio para ir, e aí eu fui, né, conseguindo essa questão da rotina, da escala, né, do 10º período e tudo, eu saí e cheguei nos Estados Unidos em julho, né, dia 20 de julho de 2020, de 2006, né,
E aí, quando eu cheguei no aeroporto, já começou primeiro, nossa, eu vou embora, vou voltar, mas uma dificuldade, um pouco de insegurança, né? Foi muito bom depois eu enxergar isso, mas no início você está sozinho num lugar, a dificuldade da língua, que eu mais falava inglês, mas de entender tudo ali, falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Né? Mas depois, quando eu cheguei, assim, então, primeiro, né, a questão pessoal, né, de vida, você sair, eu estava acostumado a ficar na minha casa, sempre com família, né, em si, e aí você morar sozinho, ter que se virar, não ter empregado, etc. Então, para mim, isso o ganho foi muito importante, né, como pessoa, pessoal. E na parte profissional é inquestionável, né? Então, quando eu fui para lá, né, eu cheguei no primeiro dia, né, eu lembro até hoje que, além de conhecer as pessoas, que para mim já foi um choque, né, conhecer o Moinho de Primeira, todo mundo ali, mas na hora que levaram para conhecer o hospital, na hora que eu entrei, a primeira sala de cirurgia era uma cirurgia de food animal, né, de grandes animais, uma das 5 salas de cirurgia de grandes animais que eles tinham, e na mesma sala de cirurgia tinha um suíno de mais de 200 quilos anestesiado, anestesia geral inalatória, e no meio do outro lado da sala, assim, na mesma sala, tinha uma vaca com decúbito dorsal, né, uma cesariana com animal enfisematoso, um feto enfisematoso, também anestesia geral inalatória. Eu nunca tinha visto até então no Brasil esses 2 animais nesse porte, né, em anestesia geral. Então, na hora eles queriam me levar para... Eu falei, não, deixa eu acabar de ver o procedimento, que eu estava vislumbrado até ali. E o hospital enorme, né, de Ohio, um hospital, uma rotina... Não só o espaço físico é enorme, né, mas a rotina, o número de pessoas também, mas a rotina era muito grande, né, tinha diversos profissionais. Então, ali, quando eu cheguei, né, a gente na anestesia era composta por o time, né, vamos falar assim, de 5 professores, né, que era o Richard Bednarski, que era o meu orientador e o diretor do hospital, tinha o William Weir, o John Hubble, né, os dois, o Hubble, né, muito forte em grandes animais, o Weir em tudo, né, até ele é duplamente diplomado pelo Colégio Americano de Anestesia e de Critical Care, né, de intensivismo. Tinha o Philip Lart e a Maria Glowacki. Esses eram 5 professores, o Philip Lart está até hoje lá em Ohio. E tinha, além dos 5 professores, tinham 2 residentes. Era o primeiro ano que tinham 2 residentes, era só um residente, que era a Juliana Peboni e a Turi Arnes. A Turi hoje é até professora lá. Eu e a Turi, a gente foi contemporânea. Eu cheguei como estágio, ela estava iniciando a residência, né? A Turi é uma gracinha de pessoa, extremamente competente, dedicada, né? E além desse corpo, né, de professor e de residente, tinha os technicians, porque nos Estados Unidos quem compra a rotina, quem anestesia são os técnicos, né? Os técnicos em anestesiologia. Então só os de anestesiologia eram 10 técnicos em pequenos animais e 3 em grandes animais. Eles falaram, para que tudo isso, né? Porque a rotina de lá até então era uma rotina, né, em média aí, durante o meu estágio, de 15 a 30 cirurgias de pequenos animais por dia e de grandes animais de 6 a 12 por dia. Ou seja, era uma rotina enorme, né? De grandes animais é uma coisa assustadora, né? Se pensar num dia você vê 4 artroscopias, né? Assim, diário acontecer isso, né? Não lembro de nunca anestesiar tanta mielografia para grandes, porque além da parte de anestésio, tinha um outro cenário de professores que puxavam muito caso, né? Então, em grandes tinha o Stephen Reed, da Medicina Interna Equina, editor de livro, né? O James Belknap, de tecidos moles, tinha a Alissa Bertoni, de artroscopia, né? Em pequenos animais tinha o Stephen de Bartola, né, o Dyson na parte de ortopedia, tinha também um de oftalmo, que eu esqueci o nome também, que era extremamente, né, famoso na área de oftalmo. Então, eles puxavam muitos casos e a gente tinha bastante casuística, né? E então, esse início eu cheguei lá, então tinha isso, né? Como é que era a rotina lá nos Estados Unidos? A gente chegava, tinha que construir, tinha acesso, tinha a technician-chefe, vamos falar, era a Gladys, né? Em pequenos, ela coordenava toda a estrutura. Então, tinha que ser solicitada anestesia no dia anterior para o setor de anestesia. Ela punha no mural quem era o technician que ficava responsável e os alunos, né? Que estariam acompanhando ali aquele technician. E o aluno ia buscar a ficha, montava um protocolo e no dia seguinte, 8 horas da manhã, era reunião, né, com o docente responsável pela rotina na semana, naquele dia, né, vamos falar assim, e o residente para fazer a adequação e aceitar aquele protocolo, e aí você ia fazer com o técnico, né, o aluno com o técnico. E os alunos rodavam a cada 2 semanas, que era o round, o rodízio na anestesia. E eu continuei ali, né, durante quase os 4 meses que eu fiquei, os 3 meses e pouco de estágio. Então, nessa época, então, a gente chegava às 8 da manhã, antes das 8, né? 8 horas tinha que estar de pijama, pronto, e até às 5 da tarde, quando 5 acabava a rotina, ou ficava, né? Todos os estagiários acabavam indo embora, né? O technician assumia, eu continuava até eu ficar ao final do hospital,
né, por todo o esforço da minha família para ir, de estar lá. E eu, no início, a Juliana arrumou um lugar para eu ficar, de uns conhecidos, eu ficava na sala, né, então era 40 minutos da faculdade, e eu ia a pé, né, então, para chegar aí e voltar. E eu lembro que quando tinha emergência de madrugada, eu ia correndo para chegar lá, chegava suando, né, com medo também na rua, mas também para não perder o caso. O pessoal morria de rir, né, mas é porque eu queria aproveitar o máximo daquela estrutura pelo tempo que eu estaria ali, né, que eu não tinha acesso. Então foi uma experiência assim, fenomenal na parte profissional, né, nessa estrutura, uma diferença de cultura, uma diferença de rotina também, de como lidar. Aqui no Brasil a gente anestesiava só por período, tinha medo do tempo parasita. Nos Estados Unidos anestesiava o cachorro e era o QG onde induzia, depois você ia fazer raio-x, você ia na tomografia, tudo com animal anestesiado, né, com um aparelho portátil. Então tinha cachorro que eu fiquei 10 horas anestesiado, né, então era uma rotina muito diferente. E fora a questão da casuística, de você fazer com o técnico, ter o professor, etc., tinha as reuniões com os docentes, né, as aulas, né, que tinham ali nos rodízios 2 vezes por semana, no período da manhã, e tinha o Journal Club, né, que era a discussão de artigo entre o setor de anestesia, que só ia os pós-graduandos, e os professores, e aí eu fui permitido também participar, fui convidado a participar, e aí acontecia numa manhã, na segunda, onde parava, não tinha nenhum residente, professor, no hospital e pós-graduando. Era lei de estar ali, a não ser que fosse assim, uma bomba, uma emergência grave. Então era muito interessante, as discussões eram riquíssimas, né? Não só de artigo, mas também de modificações no setor, desde parte de prontuário, etc., até de parte estrutural, de construção, por exemplo, na sala de recuperação, propostas. Então foi muito interessante, né? E como eu acabei ficando mais tempo ali, os casos mais complicados acabaram, como eu fiquei um senior student, né? Então, em vez de ficar 2 semanas, eu fiquei um tempão. Então, no início, chegou num ponto, né, que como eu tinha mais experiência do que os próprios alunos estavam indo, os casos mais complicados acabavam caindo para mim. E que foi ótimo, era desafio, porque tinha que ler os prontuários enormes. O americano é muito completo, os prontuários, né? Então tinha animal velho, grave, né, que era acompanhado muito tempo na universidade, então você tinha que ler tudo, tinha muita sigla. E aí tem casos hilários, né, que fica a parte aí das gafes e das pérolas que eu cometi lá, que pode ser um outro vídeo, mas foi muito, muito bacana, né? De forma que quando eu voltei para o Brasil, fiquei um pesar, mas foi muito legal. Eu tinha, será que isso agrada a todo mundo, né? Como que aconteceu? Eu tive proposta para ficar como técnico no laboratório de cirurgia lá. Na época acharam que eu já era formado, mas eu não estava formado ainda. E quando eu estava para vir embora, aí partiu deles, né? E o americano é mais frio, né? Igual a gente está acostumado aqui no Brasil. Eles organizaram para mim uma festinha surpresa, né? Com um café da manhã surpresa. No dia que eu estava indo me despedir, fizeram um cartão, todo mundo assinou, tem esse cartão guardado até hoje, né, com todos eles, os técnicos, os professores, né, foi muito legal, eu saí de lá emocionado até, e com boas cartas de recomendação, excelentes cartas de recomendação, como eles dizem, né, para aplicar até para um programa de residência, mas acabou tendo, né, um destino, né, quando eu cheguei, eu colava grau em janeiro, eu precisava do diploma para traduzir até dezembro, fiz o TOEFL, passei tudo, na hora de aplicar, não consegui porque o diploma não estava pronto, né? Eles não anteciparam meu diploma na PUC e o Ohio naquele ano não aceitou nenhum residente, né? Ficou sem nenhum residente. Então, ossos do destino, né? E aí eu fui fazer meu mestrado na Unesp Botucatu com o professor Francisco, que era quem eu queria fazer o mestrado no Brasil, e foi muito feliz, né? Não só em crescimento pessoal, profissional, como pessoa, admiro ele como colega, pesquisador, e foi meu guru, tutor no início, né? Depois tive a oportunidade de voltar para dar aula na PUC, como professor com 1 ano e meio, né, formado, no meio do meu mestrado. Da PUC eu fui como professor convidado na UFMG, do professor Geraldo Heleno, né, na disciplina de pós-graduação. Depois fui fazer o doutorado na USP com a professora Denise Fantoni, né, que eu admiro como pessoa e também foi muito importante para mim, né, até na parte do equilíbrio, né, como ela é uma pessoa muito equilibrada, né, e excelente pesquisadora e profissional. E no doutorado na USP, no início do doutorado eu fiquei como professor em Botucatu, com 6 meses como professor substituto, quando o professor Francisco saiu para o pós-doc, e voltei para fazer o doutorado na USP. No meio do doutorado abriu posição para veterinário no UFMG, concurso, eu prestei, passei e acabei assumindo em 2015, né, quando eu entrei como veterinário. Sentia falta de graduação, gosto da aula, né, desde a parte de monitoria da faculdade, eu fiz muitas monitorias, de várias disciplinas. E aí eu comecei a dar aula na UniBH, depois voltei para dar aula na PUC, e aí foi quando abriu o concurso para professor na UFMG. Muitos falaram que eu tomei a atitude errada, mas, né, eu
sinto prazer não só de dar aula, mas também na parte de anestesia, e eu larguei de veterinário, prestei e passei para um professor em anestesiologia na UFMG, que é o que eu estou até hoje, né, desde 2018 como professor, né, colega professora Suzane. Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês, né, é o quanto nessa trajetória acadêmica, nos percalços, vamos falar assim, o tanto que foi importante, né, que a gente muda, vamos começar do início, né, como muda às vezes o que a gente está imaginando, né, atuar na veterinária, e que às vezes alguns personagens acabam ajudando. No caso meu foi o professor Jorge, né, que me tirou de uma área e colocou, e eu sou extremamente grato para ele, né, que é a área que eu amo trabalhar hoje, que é a anestesiologia, e outros personagens que ajudam a construir esse caminho, né, e depois do meu estágio curricular, né, não só os estágios de Botucatu, mas o estágio curricular que veio para consolidar, que é isso que eu queria fazer, e abrir um leque de oportunidades, né? Então não só ali de fazer um mestrado ou uma residência, mestrado, doutorado, mas uma residência fora, né, e ficar. Depois teve outras oportunidades aqui que não vem o caso de contar, mas de forma que isso ajudou, né, a consolidar essa opção por trabalhar com anestesiologia. Né, e que é a paixão que eu acordo e que eu durmo e sonho muitas vezes nesta área. E então eu queria compartilhar com vocês essa experiência, falar que deu aqui um gostinho de saudade na hora que eu fui até ver umas fotos, né, relembrar dos momentos, das pessoas, né. Eu morei com o Kazu, que era um pós-graduando da cirurgia, que era bem baixinho, né, que vai estar aí na foto, a Juliana também, que era baixinha, a residente da anestésio, todos os professores, né, o Muir, outros, o Muir que tinha um dia do humor diferente, do jeito que ele falava, e acabou me pondo apelido lá como 2 metros, né, porque tudo, eles me perguntavam a altura, eu não sabia no início, porque nos Estados Unidos é em pés e polegadas. Eu falei, quanto você mede em pés e polegadas? Eu falei, não sei, eu sei em centímetros, em metros, né, e aí eles acabaram, né, ficando o meu nome em metros, né, 2 meters, né, ele sempre falava assim, e então foi muito gostoso rever todo mundo, me deu até uma saudade, uma vontade. Eu voltei lá com 1 ano depois, né, para rever as pessoas e ajudar num projeto de pesquisa, e ficou aqui uma saudade de retornar. Vou até mandar uma mensagem para a Turi, que hoje é professora lá, quem sabe eu não vou revê-los e visitar, né? Então foi um momento muito importante na minha vida, eu quis relembrá-lo aqui, contar para vocês. Espero que siga às vezes para ajudar, né, alguém que está com alguma dúvida. Eu sempre incentivo quem pode, deve sair, né? Para mim foi muito importante essa formação heterogênea, desde formado, mestrado, doutorado, estágio. Isso como pessoa profissional e como professor educador, isso foi muito importante. Então todo mundo que me aborda perguntando se está na dúvida, faz o esforço que for. Eu tive dificuldade desde a instituição, não tinha convênio, né? A PUC não existia nem convênio na época, eu quase perdi meu estágio porque tudo é muito burocrático para oficializar, e o americano não entende muito isso. Então eu tinha que mandar papel, volta papel, para tentar montar um convênio, né, e um contrato internacional. Não tinha modelo de contrato internacional, teve que ser feito pelo setor de relação internacional, e quase que eu perdi o estágio, que eles começaram não, mas já preenchi isso de novo, papel. Então teve vários percalços, mas no final tudo deu certo, né, e sempre parte pelo princípio que o não a gente já tem, né? Então construir, correr atrás do sonho, e quando ele realiza, né, e se trabalhar com aquilo que você ama, é muito prazeroso. Então espero que tenha sido elucidativo para vocês, um pouco também da minha história. Eu sinto um prazer de contar ela, poderia ficar aqui muito mais tempo, e desejo para vocês uma ótima semana.